Olá, eu me chamo Isadora Souza Rodrigues e a minha dupla Anderson Alexandre Dias Santos. E nós vamos falar hoje sobre a nova modalidade licitatória, chamada diálogo competitivo, que a Lei 14.133 de 2021 trouxe. Com o passar dos anos, o legislador passou a perceber a ineficácia da Lei 8.666 de 93 em alguns aspectos, que é a lei anterior de licitações, mas que ainda está em vigor. E com isso, a Lei 14.133 trouxe algumas inovações, e uma delas foi o diálogo competitivo, que é uma inovação que teve origem no direito comunitário europeu, mas que tem sido objeto de dúvidas e questionamentos quanto à sua aplicação. Ele está previsto no artigo 28 da Lei 14.133 e é definida pelo inciso 42, artigo 6º da Lei 14.133, que diz que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, o diálogo competitivo nada mais é do que reiteradas conversas e reuniões entre a administração pública e os possíveis licitantes, os licitantes em potencial, em busca da melhor alternativa para satisfazer essa necessidade da administração pública. O artigo 32 da Lei 14.133, ele especifica algumas regras que devem estar presentes para que seja adotado o diálogo competitivo. E o inciso 1º do artigo 32 diz quais condições são essas, sendo elas cujo objetivo envolve inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. E a conjugação ela traz uma informação muito importante, que essas condições que eu citei anteriormente, elas são cumulativas, ou seja, todas essas condições têm que estar previstas para que o diálogo competitivo possa ser aplicado. Já o inciso 2 do artigo 32 da Lei 14.133, ele estabelece as situações em que há aplicação de diálogo competitivo, que são situações em que a administração pública ela desconhece as soluções disponíveis para a satisfação dessa necessidade. E deve ser levado em conta também algumas condições, como a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Bom, em continuação eu vou falar sobre algumas características do diálogo competitivo. Ele se aplica à satisfação de necessidades complexas que são desconhecidas pela administração pública e a qual será definida, especificada em colaboração com os particulares interessados, que são detentores dessa especialização técnica, vão apresentar sua proposta, enfim. Essa colaboração se faz em uma etapa prévia de reuniões e conversas, por meio da qual a administração pública deverá obter dos agentes privados especializados as alternativas possíveis para resolver a necessidade pré-definida. O pressuposto para a aplicação de diálogo competitivo é a incerteza quanto à solução da necessidade. E essa solução ainda é desconhecida pela administração pública e, portanto, ela deverá ser construída, deverá ser buscada uma alternativa para essa solução ainda desconhecida de um modo conjunto entre a administração pública e os possíveis licitantes. A aplicação ela deve resultar não apenas da definição da solução técnica mais adequada para a necessidade, como também a especificação dos requisitos técnicos e da estrutura jurídica e financeira necessária para a concretização. O diálogo competitivo como modalidade de licitação passa a conviver sem se confundir com o procedimento de manifestação de interesse, agora previsto no artigo 81 da Lei 14.133,
que pode ser instaurado antes de uma licitação pública, a fim de permitir que a administração pública aproveite a contribuição de agentes privados para a definição de soluções inovadoras para as questões de relevância pública. Meu nome é Anderson Alexandre Dias Santos, discente da cadeira de Direito Administrativo Especial, ministrado pela professora Marta Marques Ávila. Dando continuidade à apresentação que versa sobre o diálogo competitivo na nova modalidade licitatória da Lei 14.133 de 2021, especificamente sobre o seu procedimento, encontra-se no parágrafo 1º do artigo 32 da lei as regras básicas, mesmo que ainda pendentes de regulamentação, sobre o procedimento a ser adotado para a implementação desse diálogo competitivo. Em suma, estabelece que essa modalidade será conduzida por uma comissão tríplice, em sessões gravadas e registradas em ata com divulgação de 2 editais, sendo um para cada fase do processo, a saber, a fase do diálogo e a fase competitiva. Nota-se que a administração pública deve realizar a fase interna da licitação, antes do lançamento do primeiro edital, pois definirá necessidades a ser satisfeitas, indicará a ausência de solução conhecida e estabelecerá critérios de pré-seleção a serem preenchidos pelos participantes interessados no diálogo. No primeiro edital, deve constar necessidades a ser satisfeitas e o critério de pré-seleção, conforme já foi falado, visto que os critérios devem ser objetivos, uma vez atestados, permitirão a participação de todos os interessados e logo pode vir a acarretar a inviabilidade desse diálogo pelo número potencial de participantes. A depender do grau de complexidade, a fase do diálogo entre a administração e os licitantes pré-selecionados pode ser feita de uma etapa ou etapas sucessivas, ao ponto de encontrar a melhor solução adequada à necessidade contida nesse primeiro edital. E assim, para o encerramento dessa fase de diálogo, é necessário ser expressamente declarado pela administração, com fundamento a escolher a solução que atenderá à satisfação dessa necessidade. Já na fase competitiva, inicia-se o lançamento do segundo edital contendo as especificações tanto da solução que atenda à necessidade anteriormente definida, ou seja, objeto da contratação, quanto os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção proposta mais vantajosa, que seriam os critérios de julgamento. Nesse edital deve haver algum prazo que seja inferior a 60 dias úteis para a apresentação das propostas pelos licitantes pré-selecionados, onde ocorre a instauração formal dessa disputa. Nessa fase, poderá a administração solicitar esclarecimentos ou ajustes a propostas apresentadas, desde que não impliquem na discriminação ou distorçam a concorrência. E a proposta vencedora, que permite a contratação mais vantajosa, será definida de acordo com os critérios divulgados no edital da fase competitiva. Concluímos que o diálogo competitivo traz essa inovação no sentido de romper com a estrutura tradicional da contratação pública prevista na legislação anterior, que pressupõe uma concepção prévia pela própria administração pública da solução a ser adotada para cada necessidade identificada e que, de certa forma, já havia sido mitigada pelo procedimento de manifestação de interesse. O escopo do diálogo competitivo exige um nível de flexibilidade muito maior em comparação com as demais modalidades licitatórias, e dessa forma abarca um grau de dificuldade igualmente mais intenso, não apenas na fase interna do processo, na definição da necessidade e especificidades a serem satisfeitas, bem como fixar os requisitos objetivos a serem preenchidos pelos potenciais interessados, como na própria fase do diálogo, que pode vir a surgir, diante do incerto, soluções diversas e até mesmo inadequadas. Em princípio, a contratação por diálogo competitivo deve permitir a colaboração da administração pública e dos demais particulares especializados de modo a construir soluções inovadoras para as necessidades complexas e ainda carentes de solução no mercado. Na prática, fora os riscos de desvios, a fase de diálogo pode ensejar disputas infindáveis entre a administração e particulares ou mesmo entre particulares, e também resultar em soluções incompatíveis com as necessidades inicialmente cogitadas. Ainda, apesar da novidade e das incertezas inerentes, e embora as hipóteses de cabimento sejam restritas, espera-se em tom otimista que o diálogo competitivo, quando cabível, possibilite uma efetiva troca de experiência entre a administração contratante e os potenciais contratados, para que de alguma forma permita que se aproveite das contratações públicas o que a iniciativa privada tem de mais atual a oferecer. Muito obrigado pela atenção.